Olá pessoal, no vídeo de hoje eu venho falar sobre tudo que eu li nos últimos meses. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like aqui, compartilha ele com os amigos e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Bom gente, promessa é dívida, estou aqui para dar continuidade ao vídeo que eu falei sobre os últimos livros que eu li. Eu disse que ia dividir em 2 vídeos porque senão ia ficar muito extenso e que eu tinha esquecido de fazer esse vídeo. Eu tinha pensado em não fazer de 2 em 2 meses porque eu tava lendo muito pouco no começo do ano e aí eu pensei, vou deixar juntar ali uns 4 meses, mais ou menos, para dar pelo menos 6 livros, para não ser pouca lista. E acabei esquecendo de gravar vídeo. Então, quando eu vim lembrar, já foi agora. E aí eu pensei, nossa, agora eu vou ter que agrupar muitos meses ali, e dividir pelo menos em 2. E foi isso que eu fiz. O primeiro vídeo já tá aqui disponível no canal. Eu falei sobre tudo que eu li em março, abril, maio e junho. E agora nesse vídeo eu vou falar sobre tudo que eu li em julho, agosto e setembro. Vou deixar outubro, novembro e dezembro para gravar um vídeo juntinhos ali, talvez no começo do ano, em janeiro, porque eu vou esperar, fechar dezembro para poder trazer ali a listinha completa para vocês. Bom, uma coisa que eu percebi já antes de começar a listinha aqui é que quando eu não tô conseguindo ler, eu leio muito e-book. Sim, quando eu não tô conseguindo, assim, quando eu tô de ressaca, quando eu tô sem clima para ler, quando eu tô sem vontade de ler, eu pego um e-book ali, começo a ler e aquilo me prende. E aí eu vou começando a pegar vários e-books e lendo. Isso foi uma coisa que eu já percebi. Eu acho que não é só um livro que me tira da ressaca literária, mas o e-book, acho que por a facilidade, eu já falei sobre isso aqui no canal, acho que por a facilidade de que o e-book eu leio no celular, eu leio no Kindle, eu leio no iPad, então pra onde eu vou, eu consigo levar o livro comigo, pra ler. E aí eu acho que isso facilita muito, e aí eu acabo me prendendo à história, e quando eu chego em casa eu quero continuar a leitura, e aí eu vou pegando outro livro, e isso me tira da ressaca literária completamente, ou do cansaço de ler, seja o que for. Então é isso que vocês vão ver, esses últimos meses eu li só e-books. Sim, eu li apenas e-books. Bora lá começar em julho. Julho eu li apenas um livro que foi A Menina e a Praça. Esse livro eu li em parceria com o autor. Eu esqueci o nome do autor, mas eu vou deixar aqui, pra vocês verem. E também vou deixar a capa aqui, pra vocês verem as capas, porque é só e-books. E eu li esse livro em parceria. O autor entrou em contato comigo, perguntou se eu queria ler, se eu tava disposta a ler, fazer resenha e tal. E foi isso que eu fiz. Eu li o livro e fiz a resenha lá no Instagram. E eu gostei, gente. É um livrinho, assim, bem levinho. É um livro que trata sobre racismo de uma forma leve. E a gente vê quantos recomeços são importantes, a gente vê o quanto as amizades e a família também. Então é um livro muito bom, assim, muito levinho. Também se passa ali na adolescência, os personagens aqui são todos adolescentes, se passa numa cidadezinha do interior, em que a praça ali é o centro ali onde acontecem todos os eventos, onde acontecem todas as reuniões, onde os amigos se juntam. Então pra quem é do interior vai se sentir muito ali representado, vai sentir a nostalgia ali de estar numa pracinha com os amigos sentado. Eu pelo menos senti bastante isso, eu adorei. E eu recomendo muito, se você gosta desse tipo de livro, que não tem um romance, não é um romance. Quando eu digo um romance, não é um romance, não existe uma relação romântica entre os personagens, então é uma relação de amizade, uma relação familiar, isso que você vai encontrar aqui. Vale muito a pena. Se você não conhece a escrita do autor, eu recomendo. Em agosto, pra quem acompanhou a minha saga de alergia, tem um vídeo também aqui no canal falando sobre isso, eu tive uma crise alérgica, essa crise alérgica, na verdade eu tive uma inflamação num linfócito, um linfonódulo. Essa inflamação me levou pro pronto-socorro, os remédios que me passaram me deram crise alérgica. Essa crise alérgica eu voltei pro pronto-socorro, tomei tantos antialérgicos que, nossa. E acabei ficando bem dopada dos remédios, E aí eu queria ler, porque eu tava dopada, ficava deitada, não fazia absolutamente nada, E isso me cansava. Vou ler, vou... O que é que eu posso fazer aqui? Vou ler. Peguei Kindle Unlimited sem saber o que eu tava fazendo, Sorte é que eu peguei numa promoção. E aí eu comecei a ler vários livros. Me perguntem se eu lembro o que eu li. Não lembro. Alguns livros, 2 livros no caso, eu li e eu tenho uma vaga lembrança sobre eles. Eu sei que eu não gostei tanto assim, não me prenderam tanto assim, só isso que eu sei. O primeiro livro, que eu li nessa situação foi Um Acordo Bastante Inglês, que é da Susanna Enoch, autora da trilogia dos Canalhas, aquela trilogia que eu já falei aqui no canal, que eu amei o primeiro e o último livro. Então eu pensei, vou pegar Um Acordo Bastante Inglês quando eu vi que estava disponível no Kindle Unlimited, porque eu amei a escrita da autora, então com certeza eu vou gostar desse livro. Bom, não gostei. Errou feio, errou rude. Não amei o livro. Eu vou dar um resumo aqui pra vocês da sinopse, porque como eu disse, eu não lembro da história, Aqui a gente vai ter os irmãos Gente, eu não vou arriscar. A gente vai ter 3 irmãos e eles têm que encontrar esposas londrinas. Eles são escoceses e eles moram com o pai. O pai e a mãe é separado, Moram separados. O acordo que o pai fez com a mãe é que ele poderia ficar com os filhos, mas se eles se casassem com esposa de Londres, Com as esposas que fossem de Londres. Aí eles têm essa missão de voltar pra Londres e arranjar esposas. Então o que é que vai acontecer? A gente vai ter o filho mais velho, que é o que tem que se casar com essa esposa, Com essa mulher que foi a que a mãe escolheu.
escolheu, que é a Amélia, o nome dela. Só que quando chega lá, ele vai disposto a fazer de tudo pra esse casamento não dar certo. E aí o irmão mais novo vai tentar, né, ajeitar as coisas ali pra que o irmão se case, porque eles têm muito medo de perder o dinheiro, que a mãe é que é rica, o pai é o dono do título, mas a mãe é que tem dinheiro, e a mãe é quem sustenta ali a propriedade deles na Escócia. Então eles têm muito medo de perder esse dinheiro da mãe, né? Por isso que o irmão mais novo vai fazer ali de tudo pra que o irmão mais velho se case com a escolhida ali da mãe. O que é que vai acontecer? Quem vai acabar se apaixonando é o irmão mais novo. O irmão mais novo vai acabar se apaixonando por Amélia. Assim, é um romancezinho bom, é um romancezinho leve, mas eu não amei. Não foi assim, nossa, uau, que romance maravilhoso, que livro incrível. Tanto é que eu não fiquei com vontade de ler os outros livros. Acho que, se não me engano, é uma trilogia, tem mais 2 livros. Talvez depois eu leia. E também não posso dizer de certeza que eu não gostei, porque, né, eu tava ali meio dopada. Então pode ser que eu não tenha achado tão bom, não tenha sentido tanta emoção por causa dos remédios, né, dos antialérgicos. Nunca se sabe. O segundo livro que eu li foi O Marquês e Eu, também no Kindle Unlimited. Esse daqui também é de outra autora que eu amo, que é a Stacey Reid. Eu achei um livro pequeno, acho que tem 100 páginas, 100 e poucas páginas, então é meio que um conto ali, não é bem uma história gigantesca, né? Não é uma história de 200, 300 páginas. Me prendeu, eu gostei bastante. Esse eu li mais quando eu tava um pouco mais acordada, mas também não é, nossa, que livro maravilhoso, eu não amei tanto assim. Mas aqui a gente vai ter uma representatividade importantíssima. A gente vai ter a mocinha que ela é cega, então ela tem deficiência visual, e é uma história muito, muito boa. Ela é deficiente visual e ela não tem dote, mas o problema dela não ter dote, né, é que a família dela é pobre, é simplesmente porque o pai dela quer que ela se case com alguém que realmente ame ela e não com alguém que esteja interessado só no dinheiro dela, né, por ela ter essa deficiência. Muitos homens vai se aproximar dela só por o dinheiro, né, por o dote dela ali, por isso que ele retira o dote. E ela tem uma história antiga com o Marquês, e essa história acabou com um mal entendido gigantesco entre eles, então o Marquês tem muita raiva dela, e ela também tem uma raiva ali dele, né, porque teve um atrito ali, uma intriga, houve um mal entendido, ela não sabe exatamente o que aconteceu, ele também não sabe exatamente o que aconteceu, e os dois têm raiva, nutrem essa raiva um do outro. Aí quando eles conversam, começam a se entender ali, que eles vão se aproximando, e aí também o Marquês agora vai ter que provar que tá interessado nela, né, e não no dote dela. É um livro muito bom, eu gostei bastante, mas também não é um livro incrível, maravilhoso. Também não fiquei com vontade de continuar, se não me engano são 3 livros, mas talvez depois, quando eu pegar o Kindle Unlimited ali, eu dê uma chance pra essa trilogia, até porque eu gosto da escrita da Stacey Reid, né? Já é a segunda série dela, que no caso essa só comecei, né? Mas que eu entro em contato. O quarto livro lido em agosto foi Apenas Amigos, um livro que também eu falei, se eu não me engano, eu falei na lista de livros que tem pouco hot. Eu amei esse livro, eu amei, achei incrível. E eu, no final, eu até falei isso, né? Na listinha lá, quando eu falo do livro, eu falei que eu fiquei indecisa, eu não sabia se eu favoritava ou não, porque tem muita coisa que fica em aberta nessa história, né? Quando finaliza ali. Mas aí depois eu descobri que fica em aberto porque tem continuação, é uma série, que é A Agência. O problema é que essa série é em inglês, então eu não consegui ler os outros livros. Porém, eu gostei bastante, tá? O livro é muito bom, tem uns temas, assim, que são um pouco mais sensíveis, mas também é trazido de uma certa forma, assim, com leveza. O protagonista aqui é a nossa mocinha e o mocinho, que é o Ita, e o nome da moça eu esqueci. Essa é Violet, acho que é Violet. Eles são melhores amigos, trabalham juntos, e eles são, assim, uma dupla perfeita no trabalho. E aí acontece ali um momento em que a nossa mocinha começa a ver o Ita, né, o seu melhor amigo, de uma forma diferente. Começa a ver como ele é bonito, como ele é interessante. E depois a gente descobre que o Ita, na verdade, sempre amou a nossa mocinha, né, a Violet. Ele só não tem coragem de se declarar, com medo de atrapalhar a amizade ali deles. Como todo melhores amigos que se apaixonam, né, vai ter essa dificuldade ali dos dois se declararem, com medo de acabar com a amizade. Muito bom, recomendo. Esse eu favoritei, incrível. E aí eu li também o spin-off, que é Sempre Fui Você, de Apenas Amigos. Um spin-off que é só alguns capítulos ali na visão do Ita. Não é a história toda na visão dele, é só algumas partes ali na visão dele, de quando ele conheceu a Violet, de como ele se apaixonou por ela, mas aí ele começou a namorar com outra menina ali do trabalho, e os dois acabaram terminando por causa da Violet, porque ficava claro pra namorada dele que ele gostava da Violet, que ele sempre ia colocar a Violet em primeiro lugar. Muito bom também, mas é bem curtinho, nem considero como livro, é só um spin-offzinho minúsculo, e também é a única coisa que tem em português, né, porque aí, como eu disse, a continuação da série realmente é toda em inglês, e aí torcer aí pra que tragam pro Brasil, né, por enquanto, até agora quando eu procurei não tinha ainda. E o sexto e último livro que eu li em agosto foi Meu Clichê Invertido. Eu amo esse clichê, né, que é quando você coloca a mulher numa posição, que normalmente são os mocinhos que assumem essa posição, que é a de pegador, que é a de chegar nas mocinhas, que é o bam, que é o determinado ali, a mocinha é sempre tímida, na dela, que tem que ser conquistada, né, e eu amo quando inverte esses papéis. Normalmente o mocinho é pegador, a mocinha é virgem, né, e quando inverte esses papéis eu adoro. Então quando eu vi o título desse livro, Meu Clichê Invertido, da Kel Costa, eu disse, preciso ler.
Peguei também no Kindle Unlimited, mas se eu não me engano, tem disponível, tinha disponível no Prime, né, no Prime Range. Bom, meu clichê invertido, a gente vai ter essa história do Dominique com a nossa mocinha, que no momento eu não lembro o nome, Nora, com a Nora. E detalhe, é de uma autora brasileira, nacional, tá, a Kel Costa, mas a história não se passa no Brasil. Eu nem lembro onde é que se passa, mas é daquela universidade dos Estados Unidos, tá? Não é a nossa universidade aqui, não. Então, é completamente diferente. Vai ter o atleta, né? O Dominique, ele é um atleta super popular. E a Nora é uma pegadora. Ela é uma mulher que ela gosta de sexo e ela vai atrás dos homens e ela não quer relacionamento sério com ninguém. E aí, quando ela bate o olho no Dominique, numa aula que eles têm em comum, ela se interessa por ele. Ela diz, vou investir neste gato, né? Loiro, bonitão, forte. E ela não sabe quem é o Dominique, ela não sabe que ele é filho de um dos maiores jogadores de futebol americano. Ela não sabe que ele é jogador na universidade, que ele é famoso ali na universidade, né? Ela não sabe disso, ela começa a investir nele. E aí, o Dominique, ele é virgem. Ele fez esse plano dele, né, de só perder a virgindade depois que terminar a faculdade e for draftado, né? Entrar ali num grande time de futebol americano. Ter ali uma vida maravilhosa, né? Conseguir tudo que ele quer, alcançar todos os sonhos. Aí sim é que ele vai pensar em relacionamento, pensar em mulher, em namorar. E a Nora não sabe disso. Então ela começa a investir nele, investir, até que ele revela, olha, eu sou virgem, eu não vou perder minha virgindade assim, eu foco no meu futuro, eu foco na faculdade, eu foco no futebol. E aí os dois começam a se camigar, de se encontrarem, de brigar, fazer trabalho junto, mas brigando o tempo todo, porque eles são muito diferentes. O Dominique é muito na dele, muito quieta, a Nora é toda extrovertida, fala muito. Então é muito divertida essa parte, esse cão e gato. Só que eu achei que deu uma pesadinha ali na mão. A Nora ficou meio como um boy lixo, às vezes, em alguns momentos. Tipo aquele que a gente detesta nos homens, a Nora tinha também. Então em alguns momentos eu não gostei muito da personagem. Em alguns momentos eu acho que pesou a mão, que ela assediou mesmo. E aí eu acabei não amando tanto o livro assim, mas eu amei a escrita da Kel. E aí eu comecei ali a ler todos os livros da Kel, sério. Comecei a pegar todos os livros no Kindle Unlimited. Quando meu Kindle foi cancelado, eu comecei a comprar os livros da autora. Sim, tô nesse nível aí de fã da Kel. E é por isso que em setembro eu continuei lendo Kel Costa. Aí eu li O Erro Mais Certo da Minha Vida. Também clichê invertido. Aqui a gente vai ter um age gap, só que é o contrário. No lugar do homem ser mais velho, a gente vai ter uma mulher mais velha. A nossa mocinha aqui é que é mais velha. E o nosso mocinho Josh, ele é também jogador de futebol americano. A nossa história se passa aqui na Califórnia, eu acho. Então não lembro, mas acho que é por aí. A protagonista aqui, ela é uma jornalista renomada, incrível, e ela acaba descobrindo uma traição do noivo dela, ela tá noiva, e sendo demitida e voltando pra cidade, né, pra Califórnia, pra casa ali dos pais dela, que é a casa dela e do irmão dela. Quando ela chega lá, ela descobre que o irmão mora com um amigo, que é o Josh. E aí, num bar, ela encontra com o Josh, rola um beijo ali entre eles. No outro dia, ela descobre que o garoto que ela beijou é o melhor amigo do irmão dela, que vão ter que dividir a casa ali, os três. E aí ela vai tentar fugir dele, o Josh já tá apaixonado ali por ela, vai tentar conquistar ela, e vai rolar, assim, muita coisa entre eles. Também tem situações que eu fiquei constrangida, tem situações em que eu não gostei, porque, tipo assim, são situações em que a nossa mocinha faz aquelas coisas de boy tóxico, né, de boy lixo, e aí me incomoda. Se me incomoda nos homens, também me incomoda na mulher, né, de uma certa forma, não tem como eu gostar. Mas fora isso, o romance é muito, muito fofo. Eu amei o Josh maravilhoso, zero defeito. Mas eu também teve outro detalhe que eu não gostei, foi o fato da nossa mocinha abrir mão do negócio dela, do trabalho dela, na verdade, que ela se formou, ela é jornalista e tudo mais, pra ir trabalhar numa cafeteria. Aí eu fiquei um pouquinho, né, eu disse, tudo bem, não tem problema a pessoa trabalhar numa cafeteria, gente, não tem problema, eu não vejo problema nisso, mas é porque, tipo assim, eu achei que foi uma decisão que ela tomou, não conscientemente, mas por causa do Josh, pra ficar perto ali do Josh, entende? Eu entendi como isso. Pode não ter sido essa a intenção da autora, mas foi assim que eu entendi. O fato dela trabalhar na cafeteria é o de menos, não tem problema nenhum trabalhar numa cafeteria, tá? Não tem problema nenhum você desistir do que você achou que ia fazer a vida toda, né? Por exemplo, ela achou que ia ser jornalista a vida toda e ela acabou desistindo do jornalismo, não tem o menor problema de recomeçar depois dos 30, dos 40, se você não tá feliz na sua profissão. O caso aqui, na minha percepção, é o fato de ela ter aberto mão da profissão dela pra ficar ali, na cidade em que o namorado dela tava, né? O boy que ela gostava tava. Foi assim que eu entendi essa situação. E aí, por isso que também eu não amei tanto assim. Mas eu dei 4,5 estrelas, se não me engano, foi 4 estrelas. E, gente, a escrita da Kel é maravilhosa, o romance é muito bom. Adorei, tô muito fã dela e tô lendo vários livros dela. Ainda não parei, tá? Ainda tem livros dela que eu vou falar aí ao longo do ano. O terceiro livro que eu li em setembro foi A Maldição do Ex, no clima do Halloween, tá? Eu tava lendo, assim, muita coisa do Halloween
Halloween. Aliás, estava lendo não, tô assistindo muita coisa ainda do Halloween. Eu tô gostando bastante de um pouco de terror, de um pouco de suspense, nada muito pesado, tá? Mas uma coisa assim pros medrosos de plantão. Lá no Instagram eu fiz até vários posts do Halloween, tanto de indicação de livros, quanto de indicação de séries e filmes. E eu amei essa vibe de Halloween. Se eu continuar nela, ano que vem eu trago aqui pro canal também. Bom, Maldição do Ex é um livro incrível, eu amei, gente, também muito fofinho. Eu tava com ele encalhado na estante, era uma das minhas metas de desencalhar livros. Não lembro se eu coloquei ele na minha lista de desencalhar, não lembro disso, gente, mas eu acabei desencalhando. Foi aí o que me deu vontade de ler e eu peguei e li. Também acho que foi o único livro físico que eu li. E muito, muito bom. A gente vai ter o Rice, não sei se eu tô chamando o nome corretamente, a Vivienne. Eles namoraram quando eram ainda adolescentes, não, jovens adultos, tinha 19 anos ali, 20 anos, e aí ela teve uma grande decepção com ele, né, com o Rice. Ele foi embora da cidadezinha ali, eles são bruxos, tá, é por isso que não é Maldição do Ex, eles são jovens bruxos, e o Rice, a família dele foi quem fundou a cidade ali, né, tanto é que o sobrenome deles é que tá ali na universidade, que a Vivienne trabalha, nas coisas ali da cidade, né, tem o nome Penhallow, que é o sobrenome do Rice, não sei também se eu tô chamando o nome corretamente. E aí o Rice vai embora, né, ele foi pra fazer um curso de bruxos na universidade, a universidade dá essa possibilidade, tem aulas para as pessoas que não são bruxas e tem aulas para as pessoas que são bruxos, né, e bruxas, para que eles aprendam mais sobre feitiçaria, sobre a história. E aí o Rice vai para essa cidadezinha nessa época para fazer esse curso. Quando ele termina, ele vai embora, tem essa decepção entre os dois, eles se separam brigados. E aí nessa noite, em que a Vivienne tá muito revoltada com ele, ela acaba jogando a maldição nele. Só que ela acha que não vai pegar essa maldição. Foi uma coisa que ela disse ali na brincadeira. Óbvio que não vai funcionar uma maldiçãozinha dessa, né? E logo eles são super poderosos, são os bruxos mais poderosos que ela conhece. Nunca que uma maldição simplesinha dessa vai pegar neles. Pois é. 9 anos depois, o Rice tem que retornar à cidade lá, né? E aí começa muita coisa a dar errado na vida dele. O carro quebra, ele quase vai sendo morto várias vezes, uma estátua quase cai em cima da cabeça dele. Gente, é sério, é muita coisa. Gato começa a falar, brinquedos começam a andar e tentar machucar as pessoas. Gente, é muito engraçado as cenas. Não é terror, tá? Não é terror, é engraçado. E aí Vivienne se lembra da maldição que ela jogou no Ryan, e aí é que eles vão tentar reverter essa maldição. Enquanto eles vão tentando reverter essa maldição, né, tem que ser até o dia do Halloween, até o dia 31 de outubro, eles vão se aproximando cada vez mais. Gente, muito, muito fofo. Romance fofo, levinho, também com pouquíssimo hot, se eu não me engano, tem poucos hots aqui, não é um hot muito detalhado, então eu recomendo bastante, viu? E o terceiro e último livro que eu li em setembro foi A Garota que Mudou a Minha Vida, spin-off de O Erro Mais Certo da Minha Vida, que também da Kel Costa, né, gente? Aqui a gente vai ter a história lá do irmão da nossa mocinha, lá de O Erro Mais Certo da Minha Vida. Lembra que morava o Josh e o melhor amigo dele? Pois é, o melhor amigo dele, o irmão da nossa mocinha, que era o dono da casa, ele é o nosso protagonista aqui. O Mason, ele é também jogador de futebol americano e, diferente do Josh, ele é pegador total, e ele assume isso. E aí é que ele conhece a Hazel, a nossa mocinha, e a nossa mocinha detesta jogador de futebol, não quer o menor contato com ele e com ninguém do time de futebol americano, e ela tem um motivo para detestar os jogadores de futebol. Só que acontece que a universidade resolve criar um plano ali para unir os atletas da universidade, e aí vai ser de dupla, então vai ser, por exemplo, uma pessoa do futebol com uma pessoa do vôlei, uma pessoa do... não sei, é tipo assim, e aí o que é que vai acontecer? Vai juntar o Mason e a Hazel, não sei se eu tô chamando os nomes corretamente. A Hazel, ela é da ginástica artística e o Mason é do futebol americano, né? E os dois já tinham tido o primeiro encontro, que foi numa cafeteria, bem conturbado, porque o Mason, como ele se acha estrela, né, jogador de futebol, ele acaba furando a fila pra pegar o café e a Hazel fica revoltada com isso. Os dois discutem e o Mason acha que ela só tá querendo autógrafo, né, que ela só tá querendo chamar a atenção dele. E na verdade não é isso, ela realmente tem ódio dos jogadores de futebol americano. E aí os dois vão ter que conviver agora, né, por causa desse projeto aí da universidade. E é quando eles começam a se conhecer, gente. E esse livro é perfeito, zero defeito. E a gente vai entender o que aconteceu com a Hazel, por que ela tem tanta raiva do futebol americano, por que ela tem tanta raiva dos jogadores de futebol americano. O Mason vai ser um mocinho assim perfeito, ele vai ter toda a paciência ali pra entender os problemas da Hazel. Ela é uma garota traumatizada, ela já passou por muita coisa. Ele vai ter paciência com ele, ele vai ajudar ela a superar os traumas. Gente, incrível, incrível. E a Hazel é uma mocinha
mocinha também muito forte, muito, muito maravilhosa. Eu amei esse livro. É assim, até agora é o meu favorito da Kel Costa. Eu amei demais, demais mesmo. Recomendo muito os livros da autora. Se você não conhece Kel Costa, vai ler. E não é parceria, tá? Porque é nacional, a pessoa já pensou logo que é parceria. Não é parceria. Eu simplesmente achei os livros dela no Kindle Unlimited, comecei a ler e gostei. E tô aqui indicando pra vocês. Bom, e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa listinha, que também acho que ficou bem grande. Se você gostou, não esquece de deixar teu like aqui, de compartilhar esse vídeo com os amigos e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Não esquece de me contar qual desses livros você já leu ou qual deles você ficou com vontade de ler, tá bom? É isso, nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!